Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanã, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente retoma aqui um dos nossos projetos, que é o Toalha de EQED, que anda meio parado, com a grata visita da EQED Érica Regina de Oxum, que veio aqui para a gente bater um papo e retomar essa iniciativa que tem andado meio parado. Mas não é, quero deixar claro que não é por nossa vontade, é porque realmente os convites que a gente tem feito às EQEDs que a gente conhece não têm sido atendidos. Mas nós estamos aqui e vamos ter essa conversa. Como está a senhora? Estou bem, graças a Deus. Pode falar mais alto. Tá bem? Tô bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas, a vida, tudo funcionando? Mesmo nessa pandemia, complicado? Tudo caminhando. Tudo caminhando. EQED, Érica, me explica já, para a gente começar a nossa conversa, da onde a senhora é? Qual é o seu axé, a sua tradição? Tá, eu sou Gesmarim, tá? Pertenço à casa Cueuê Eranca Foimim, sou filha do Dr. Rodrigo de Otolu, nós estamos em Santa Cruz da Serra. Meu pai, ele foi iniciado pelo Dr. Gil de Tobô, ele faleceu faz 3 anos, e ele deu continuidade com a minha avó Nilcinha de Oxum, tá? E do Seja Gilê. Sim, Que fica lá em Mesquita. Como foi essa sua aproximação no Candomblé? Como é que a senhora chegou ao Candomblé? Na verdade, a minha mãe, que também é uma zeladora, ela é de Queto, ela foi iniciada quando eu tinha 4 anos de idade, e o meu irmão, que é um Ogã também confirmado, se confirmou com 3 anos de idade. E eu sempre tive contato com a religião, mas nunca participei, sempre fui da igreja. E segui durante um bom tempo a igreja, de vários dogmas, e chegou um determinado momento que, graças a Deus, Oxum falou mais alto na minha vida, através do convite do boiadeiro da minha mãe, para que eu me definisse, né, sobre qual caminho seguir, não ficar cruzando várias religiões, até que eu criei essa afinidade com o Candomblé, conheci a casa do meu Doté e resolvi me iniciar. Essa igreja que a senhora fala é a igreja... Tanto a católica quanto a evangélica. Tanto fui da igreja católica até mais ou menos uns 20, 21 anos de idade, foi quando eu fiz a minha primeira comunhão. E depois eu migrei para a igreja evangélica, frequentei aí algumas denominações de igreja evangélica, só nunca batizei, mas frequentava. Sim. E, quer dizer, com essa experiência toda, qual seria, no seu ponto de vista, uma diferença significativa, assim? O que foi que lhe chamou tanto a atenção no Candomblé que a senhora não encontrou na igreja católica nem na evangélica? Eu posso dizer, nas experiências que eu tive, a receptividade e também o meu encontro na fé. Porque tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, faltava alguma coisa. Talvez pela questão de estar sempre estudando e observando, então você faz uma comparação, um traço, e você vê que você não se encontra naquilo que a igreja católica está pregando, mas que na verdade não é 100% a sua realidade. Assim como a igreja evangélica, pelo menos não a minha, pregava alguns dogmas que não eram a minha realidade, e no Candomblé sim, eu me encontrei ali, fui bem recebida, batia com aquilo que eu estava estudando, com aquilo que eu queria, e também com certeza é a minha fé. E o que é que a senhora estava estudando? Não, eu digo a parte de estudar, mas mesmo o conhecimento histórico das religiões, que é pouco passado
na escola, você não tem um ensino religioso de forma ampla. Você estuda história do Brasil ou história geral, e nos livros é passado para a gente aquilo que eles entendem, né, que o MEC entendeu que é necessário passar, mas não de uma forma completa. Você não tem o arbítrio de conhecer outras religiões que não seja a católica ou o cristianismo, e não é passado para a gente de uma forma aberta, é passado para aquilo que eles entendem. Então eu fui buscar em livros e também na internet o conhecimento de outras religiões, não só de matriz africana, e trilhei, fiz um paralelo com aquilo que eu já vivia, no caso, através da minha mãe, do meu irmão, e me identifiquei. Então, eu acho que os dogmas da Igreja Católica e também das igrejas evangélicas, para mim, não servem. Serve o do Candomblé. Perfeito. E na sua... Quanto tempo a senhora é confirmada? 6 anos. 6 anos. Já é uma estrada. Bastante. Principalmente que a gente sabe que a Kédia rala, tem um envolvimento intenso na vida regular das casas de santos, né? E na sua compreensão, o que é ser uma EQED? Como é que a senhora definiria isso? Olha, ser uma EQED é algo de extrema responsabilidade. É muito gratificante você saber que você foi escolhida, tá? por algo tão literalmente sagrado que é o Vodum, que é o Orixá, que é o Inquice. É muito gratificante. Eu descobri literalmente no momento em que eu fui confirmada, porque durante muito tempo achei que fosse rodante, no jogo não estava uma coisa assim 100% clara, então foi na hora, foi muito gratificante e é especial você saber que você foi chamada para estar servindo, na verdade, a quem faz tudo por você. Porque é o que o Orixá faz, te cuida, te abraça, te ampara, te acalenta em todos os momentos. E você, de uma certa forma, você pode estar retribuindo. Isso eu acho muito gratificante ser EQED. A responsabilidade é grande, enorme, mas você poder retribuir de alguma forma, estar ali nessa intimidade com o Orixá, que conversa com você, que fala com você, que pede por você. A maior paga que uma EQED pode ter, eu estou falando, eu acho que seja para todas as EQEDs, é quando você recebe um abraço do Orixá. Sem dúvida, sem dúvida. O Ogã também. Existe, eu acho, uma compreensão bastante equivocada, não é? Quando algumas pessoas tentam diminuir o papel da EQED dentro da Casa de Santos. A EQED é só a camareira do Orixá ou do Vodum. Não é isso, claro que não é isso. Afinal, partilhar daquela intimidade ali com as divindades certamente é algo muito especial, é algo muito íntimo e muito gratificante, certamente, porque né, aquele momento mais o momento mais escondido do santo, não é? Sim. Ele está ali se preparando, se vestindo. A questão é que, na minha opinião, ser EQED está associado à postura. E, infelizmente, para algumas maninhas, ser EQED é associado à arrogância ou falta de conhecimento, no sentido da palavra. E aí acabou-se que, em algumas casas, surgiu uma brecha para que outras pessoas de cargos distintos acabassem assumindo esse papel da EQED. Por quê? Porque faltou naquele momento em que uma outra pessoa assume aquela função, que você chega e vê se tem EQED, e se de repente é outra pessoa que está secando um santo, que está dançando com aquele santo, que está arrumando, que está cuidando aquele orixá,
mas ela está ali para exercer aquela função e ela não faz, na verdade faltou a ela na postura, humildade de mostrar. Por que ninguém, nenhum EQED ou nenhum EBOME simplesmente se dirige ao atabaque, ninguém vai ao PPLE? Porque o Ogan tem aquela postura e fica assim, é fechadinho para eles, porque você vê chegar no candomblé, o Ogan ele vai direto, mesmo que ele não esteja tocando, ele vai para o posto dele, ele fica ali perto, para cantar, para tocar um instrumento, para dar uma assessoria. E as EQEDs, né, que já são do sexo feminino e a mulher por si só compete por excelência, acaba que não tem em todos os momentos essa questão de união. Se você pedir, se você identificar uma EQED e você pedir, por óbvio que eu tenho certeza que nenhuma delas vai te negar, seja secar um santo, tomar conta de um santinho, mas você não vê essa proatividade, essa predisposição da EQED chegar e fazer. Ela quer chegar e ser reconhecida como mãe. E aí acabou que surgiram brechas, né? Ninguém fica aguardando. Então, se você se impõe, se eu chego numa casa e eu sou EQED, uma pessoa vira de santo do meu lado, eu não espero a EQED da casa vir para descalçar ou para amarrar. Eu sou EQED. Eu vou ali e faço. Então, fica complicado porque algumas, na verdade, acabam por não ter a postura correta, mas isso é uma coisa que está sendo resgatado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente criou aqui o Toalha de EQED, foi justamente no sentido de a gente trazer essa discussão, que eu acho que é importante, para o coletivo do pessoal de axé, porque precisamos acabar com essa história de ficar desmerecendo esse ou aquele cargo dentro do candomblé, porque todos são importantes. Com certeza. Né? Todos são elos de uma mesma corrente que faz a coisa funcionar. Né? Não tem mais ou menos importante dentro disso. Eu hoje faço parte de um grupo de EQEDs, o grupo EPOAR, e isso é uma coisa que é pregado o tempo todo. Lá nós somos irmãs de diversas nações e até mesmo as que frequentam a Umbanda, ou que foram apontadas, ou que foram suspensas. Não tem distinção, não se discute fundamento. O que a gente faz é se abraçar. Uma das premissas do grupo, inclusive, é visitar a casa de outra mana de axé diverso, para justamente mostrar isso, que a gente está ali para dizer que uma pode contar com a outra. Ah, legal. Então já fica aqui o convite para o grupo POAR. EPOAR. EQEDs por Amor. EQEDs por Amor, para a gente fazer uma entrevista e contar essa história. Ah, com certeza. Direitos para todo mundo saber. Eu acho que essas iniciativas são importantes a gente divulgar. E o que a senhora mais gosta e o que a senhora menos gosta de fazer dentro da Casa de Santos? Pode ser franca, não tem... Então, eu costumo, na minha casa especificamente, eu digo que é uma casa de EQED, uma casa de mulheres. É muita mulher e tem muita EQED. Eu estava contando essa semana, acho que são 10 ou 11 EQEDs, contando as confirmadas e não confirmadas, então são muitas EQEDs. E assim, não tem uma coisa que eu não gosto do candomblé. Eu gosto muito do candomblé, o candomblé é aprendizado. Não, estou dizendo dessa hora de fazer. Não tem uma coisa que eu não gosto de fazer. Agora, tem muitas coisas que eu não sei fazer. E aí, quando você não sabe, né, fica parecendo que você não gosta. Mas, assim, eu não sou muito boa na vestimenta do santo. Não tenho muito jeito, então... Em vestir o santo. Não tenho. Entendo. Não tenho muita habilidade com isso. Sim. Procuro aprender e peço sempre ajuda. Sim, claro, do santo, de uma colega, de uma irmã ali para estar me orientando, mas não é uma coisa que eu vou fazer que não vai dar. E uma coisa que eu não sou boa, mas gosto muito de fazer, é dançar. Não sou boa, não sei, porque são as cantigas. Eu acho que as cantigas deveriam ser apresentadas para a gente, seja na língua iorubá, ou fon, ou fombé, ou não sei como é na Angola, não sei qual é o dialeto lá que diz, mas deveria... O banto, né? Então deveria vir a tradução para a gente pelo menos entender por que a gente está dançando daquela forma, e ficaria mais fácil. Porque acaba que a gente copia o que todo mundo está fazendo e poucas casas dão a gente essa oportunidade de explicar por que você está dançando daquele jeito, por que o santo tem que fazer aquele determinado ato. E até para você orientar, fica complicado. Então eu danço com o santo e falo, o santo está me dando
Geralmente é isso. Ah, esse santo está me dando rumo, não sou eu que estou ali, mas eu gosto muito de dançar. A senhora tocou no aspecto que a gente tem debatido muito aqui no grupo de estudos, que é essa questão da sala do candomblé. Que, como vários outros aspectos, as pessoas também passaram a relegar a segundo plano essa coisa da dança, da característica, das cantigas que se canta, porque como se isso não tivesse uma importância relevante. Mas tem. Ah, claro, com certeza. A festa pública do candomblé é tão importante e tão fundamental quanto as obrigações que se faz lá dentro do Runcó. Com certeza. Por quê? Porque ali é a apresentação, é a continuidade. Com certeza. Ali é a continuidade de tudo isso. E Né? também Um santo, não, as pessoas tentam diminuir essa coisa. Um santo bonito não é necessariamente importante. É importante sim. Ah, claro que é, com certeza. E também Porque é na dança, na dança, é no rum dos santos, é nas cantigas que são entoadas que você mostra para o público. Exatamente, é o primeiro contato. A essência da sua casa. Eu me recordo que quando eu pisei, há 10 anos atrás, que eu estou na mesma casa, que é 10 anos que eu pisei na casa de axé, eu senti algo que eu nunca havia sentido, eu não quis dizer, mas conforme eu vi, já tinha ido a vários candomblés, mas aquilo dentro de mim pedia para que eu ficasse ali, e eu, muito relutante, não quis comentar, nem com a minha mãe que estava comigo ali, mas assim, então é muito importante para uma pessoa que está chegando, olhar, se sentir bem, se sentir acolhida e gostar do que está vendo. Né? Não digo do espaço físico, mas da forma como está sendo apresentada aquela cerimônia, que muitas pessoas vão e não entendem, mas pelo menos podem ter uma noção, de acordo com aquilo que está sendo passado. Sim. E é porque o povo não lembra, mas antigamente a gente ia a candomblé para ver santo dançar. Né? São lendários. Os santos que dançavam bem, as pessoas iam às festas para ver esse santo, o Xumaré de Seu Valdir, a Oiá de Mãe Alda, Fominho Alda. Nossa, é uma coisa que dá gosto. Eu não estou dizendo que isso que tenha que ser o padrão de todo mundo, não é isso. Mas isso não é uma coisa desprezível. Claro que não. Não é uma coisa relegada, não pode ser relegada a segundo plano. A gente que é mais antigo, tem um pouquinho mais de tempo de santo, a gente sabia que determinada cantiga era de determinado axé. A gente sabia que um determinado toque ou marcação do rum, da onde é que vinha aquilo. A gente reconhecia as casas pelo seu repertório, pelos seus toques e pela dança dos seus santos. Isso sempre foi muito valorizado, sim, dentro do candomblé. É que essa história de se ter cada vez menos tempo para a iniciação, por conta da vida cotidiana e tudo mais, esses aspectos começaram a ser relegados, mas não deve. Acho que, assim como um monte de coisas dentro do candomblé, a dança, o toque e os cânticos precisam ser resgatados, precisam ser valorizados e precisam ser mostrados. Porque o candomblé, como a gente sempre fala aqui, é uma ópera. Mas não é? O santo, quando dança ali, ele está cantando na dança dele, contando na dança dele a história dele. Então isso tudo tem muito a ver. Claro, com certeza. Né? E dizer para mim que não é, me perdoe, mas é muito bonito, claro, ver um santo dançar. É muito bonito ver um santo dançar. Eu acho. Todos eles, sem exceção, né? Mas então, mas aprenda. Isso
Isso aí é uma coisa que a senhora pode aprender. Dizem que a prática leva à perfeição, então Sim. eu estou sempre lá tentando, né? O próprio santo acaba por me ensinar, porque acho que ele vê que eu tenho uma certa boa vontade. Que bom, que bom. Mas não insista que a senhora vai chegar lá. Vai chegar lá. E a sua vida civil, o que a senhora faz da vida? Trabalha, estuda? Atualmente eu não estou trabalhando fora de casa, estou trabalhando dentro de casa. Sou advogada. Estou exercendo aí há 8 anos. Me formei em 2010 e tirei a minha ordem em 2012. Então, 8 anos aí nessa luta. Mas peraí. Sem querer ser indelicado, mas a senhora com esse rosto de menina tem 8 anos de formada? Tem 10 anos de formada, 10 anos como bacharel e 8 anos como advogada. Caramba, gente. Depois passa a receita. Eu pensei que eu estava entrevistando aqui uma menina. Nossa, parabéns, Kézia. O chulo lhe conserve. Axé, obrigada. Sim, aí a senhora é advogada, está trabalhando em casa. Sou advogada, me formei pela Estácio, atualmente estou fazendo pós-graduação em Família e Sucessões, online por conta da pandemia. Sim. E também por conta de tempo. Sou mãe de 2 filhas, sou casada. Eita! Essa é a minha rotina. Caramba! E a senhora está fazendo pós-graduação em Direito de quê? Família e Sucessões. Família e Sucessões. Então a senhora vai me esclarecer umas coisas aqui. Eu essa semana estava lendo... Aliás, na verdade, essas minhas indagações já têm algum tempo. Há alguns anos atrás, eu vi uma campanha da CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, que o tema foi paternidade responsável. Eu achei aquilo o máximo. Mas aquela campanha não teve muita divulgação, nem muito alarde. Porque a gente sabe que dentro dos terreiros, grande parte das pessoas que a gente recebe, grande parte das queixas que a gente ouve são de mulheres, justamente nessas demandas de pensão de filho, o marido que não assume, o pai que sumiu, essas coisas, né? Como é que isso funciona na prática? Existe um projeto criado pelo CNJ em 2010, Conselho Nacional de Justiça, salvo engano é 2010, chamado Pai Presente, tá? E é nível nacional. E como é que ele funciona? A mãe, a parturiente que vai para o hospital, aquela criança nasce, principalmente nos lugares onde os cartórios de registro civis são escassos, são distantes, ou a mãe que deu entrada no hospital com pouca documentação, elas são indagadas após o nascimento da criança sobre o pai, né? E aí ela pode dizer o endereço, pode contar a história dela, e nesse programa Pai Presente o correto é que vá um responsável, seja do cartório ou do próprio Ministério Público, que para procurar saber, informar, olha, o seu filho nasceu, a dona Mariazinha informou que o senhor... Isso já direto de dentro do hospital. A mãe vai fornecer o telefone, o endereço, sim. E aí a pessoa vai ser procurada e ela pode, né, dar uma declaração e dizer, sim, eu sou o pai. E essa mãe, ela vai ter o registro do filho, ou se a pessoa se negar, ela disser que não é o pai, não reconheço a criança como meu filho por motivo X, Y, Z, a mãe vai ser encaminhada para a Defensoria Pública, caso não tenha condições de constituir um advogado privado, e aí é iniciada de imediato uma ação de investigação de paternidade, porque ela diz que aquela pessoa é o pai do filho dela, e aí corre uma tramitação normal, né? A pessoa vai ser citada naquele endereço, vai ser convidada a comparecer a uma audiência, e aí o juiz vai indagar, por óbvio que se a negativa, por excelência nesses casos,
dá a presunção de veracidade do que aquela mãe está dizendo. Então, se o pai ele se nega a fazer um exame de DNA daquela criança, o juiz vai dizer que ele é o pai e vai determinar que aquela criança seja registrada em nome daquela mãe ou daquele pai. Tem esse projeto, que é um projeto bem bacana. Mas isso já está em prática, já está funcionando? Já está em prática, está funcionando. Que beleza. Teve bom resultado, as pesquisas dizem aí que tem bons resultados. Sim. E é uma forma de garantir que todos os cidadãos tenham aí a sua certidão de nascimento, porque a gente sabe que o índice de crianças que nascem não consegue tirar os seus registros de nascimento, que é gratuito no Brasil, o primeiro registro ele é gratuito, aí não consegue. Então esse projeto é nesse sentido, de dar uma orientação aí para as mães que sabem, né, quem são os pais dos seus filhos, mas o pai não quer registrar, então elas podem indicar, né, o endereço, o telefone, pedir, informar na maternidade pública. Eu estou achando que esse nosso encontro aqui não foi por acaso. Eu estou achando que foi o Oxum que trouxe a senhora aqui, que isso eu tenho certeza. Porque eu tenho há muito tempo uma ideia que era de fazer uma ONG, vamos dizer assim, de assistência jurídica. Eu já tinha até colocado um anúncio no Facebook há muito tempo atrás, algumas pessoas se interessaram, mas a coisa não funcionou, não foi adiante. Recentemente a gente criou aqui chama Psicologia e Axé, que são duas EQEDs e duas Voduns, EQED Basília, Dona Angélica, a Dofona de Odé e a EQED Bia, que são psicólogas, e em função dessa situação toda da pandemia, a gente criou uma assistência voluntária de psicologia a partir de pessoas de axé. As pessoas a princípio acharam aquilo meio esquisito, mas funcionou, porque não adianta, uma pessoa de axé tem características próprias que só quem é de axé entende. Não é? O discurso ali, ele acaba se identificando e não criando barreiras por conta da diferença ou da informação cultural, vamos colocar assim. E aproveitando que nós estamos em pandemia, a senhora está trabalhando em casa, quero aqui de público lhe convidar para a gente criar, para a gente desenvolver aqui uma série de vídeos, de palestras, a senhora explicar às pessoas de axé, basicamente, essas informações. Eu, por exemplo, não sabia desse projeto, e acho isso um tremendo avanço, né? Para a gente explicar para a mulher, porque hoje saiu não sei se foi na Veja, onde foi? Uma publicação dessa agora. Existe no Brasil 12 milhões de crianças sem registro, sem assistência paterna, o número de ações na vara de família é gigantesco, pedindo pensão e a coisa não acontece. Então é um abandono, né? E já ouvi também muitas amigas minhas dizendo: não, eu não vou cobrar nada dele porque eu não quero depender desse safado, que é sempre assim a questão. Então eu quero lhe convidar para a senhora capitanear aqui. Aí o formato que a senhora vai dar isso, a senhora decide, a gente vai só assistir. A senhora pode convidar quem a senhora quiser para bater um papo sobre esses aspectos do direito de família e ver, para informar as pessoas sobre esse tema. O que a senhora acha da ideia? De pronto, quero agradecer o convite, muito obrigada, me sinto aí lisonjeada. E é muito interessante o projeto. Eu acho que informação e instrução nunca é demais.
Acredito que direito como um todo deveria ser ensinado nas escolas desde a primeira formação. É tão importante quanto a matemática, português e outras disciplinas, para que o cidadão, de um modo geral, eles tenham a informação para saber como agir. Nesse momento que o mundo está vivendo aí uma pandemia, e eu posso falar com propriedade aqui do nosso país, nosso estado, o direito de família, ele está tão colapsado quanto outras áreas do direito, mas o direito de família, essa pandemia caiu como se fosse uma bomba, um torpedo sobre ele, porque fui procurada por muitas pessoas para buscar orientações no seguinte fato: você passa durante todo o tempo orientando aos pais, às famílias como um todo, que você não pode deixar de ver seu filho, você não pode deixar de assistir o seu filho, que é direito da criança conviver regularmente com os seus pais, com seus avós, com seus familiares, sejam dentro daquela mesma residência, ou se os pais estão separados, em casas diversas, e aí vem uma pandemia que diz que não, que isso não é mais possível, né? Que diz que aquele pai, que ele tem uma sentença que obriga ele a visitar o filho dele quinzenalmente, semanalmente, que aquele filho tem que pernoitar na casa dele uma vez por semana ou 2 vezes por semana, isso não pode mais acontecer. Você imagina que isso bem confuso, e aí o pai que é sentenciado fica preocupado por descumprir uma ordem judicial. Por outro lado, ele fica preocupado se ele estiver num grupo de risco, se ele tiver uma idade avançada, sim, se ele morar com alguém de grupo de risco, sim, como é que ele vai transladar aquela criança de um lado para o outro, e aí ele não sabe o que fazer, e infelizmente o jurídico, o lado tem que vir para poder dar o amparo. A mãe, da mesma forma, ela fica sem saber como é que eu vou fazer. Eu proíbo meu filho de visitar o pai, o avô, a avó. Sim. Então, a informação, nesse momento do direito de família, nesse momento de pandemia, ela está sendo crucial, como um todo. Porque realmente está muito difícil das pessoas se entenderem. É o pai que teve o salário reduzido, a carga horária de trabalho reduzida, que foi demitido, mas por outro lado ele tem uma sentença que diz que ele precisa manter os alimentos do filho dele. E aí como é que ele faz? O que ele precisa fazer nesse momento? Sim. Então são abordagens temáticas que eu acho que sim, que precisa ser esclarecido. Por outro lado, como o senhor mesmo colocou, meu Deus, como é que eu faço, independente de pandemia ou não pandemia, eu posso colocar o pai do meu filho na justiça? Como é que eu faço para não sonegar esse direito da criança? Entendeu? Porque é bom esclarecer que isso não é um direito da mulher, isso é um direito da criança. É um direito da criança, só que ela é representada, seja pela mãe ou pelo responsável legal. Não é só a mãe que tem o direito de pleitear, mas muitas vezes aquela criança pode estar na guarda de um irmão, de um vizinho, de um avô, de uma avó, de um tio, e ainda assim aquele pai que não está mantendo os alimentos de forma regular tem que custear. A mãe de repente trabalha e consegue manter aí os alimentos, mas não consegue manter um plano de saúde, então existe a possibilidade de pagar esses alimentos de forma in natura. Isso é possível porque pagar alimentos não é só dar o dinheiro. Tá? Então você pode pagar uma escola, você pode pagar uma atividade extracurricular. Então todo esse tipo de orientação ele é válido. Tá? Eu acho que sim, que tem que ser divulgado, tem que ser aberto, tem que ser explicitado, e as pessoas têm que começar a buscar aonde de direito, independente de ser com advogado privado, mas saber que existe uma defensoria pública ali de portas abertas para ser usado, onde o defensor público ele recebe mensalmente e está ali esperando, que já com certeza tem uma demanda grande. Então é importante saber que desde o momento da gravidez, descobri que estou grávida hoje
E... Você está grávida? Já ele dá parabéns. Não estou, não vá desesperar o meu marido, não estou grávida. Gente, não posso nem mais ter. Como é que ele chama? Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, ó, foi só brincadeira, calma. Não estou grávida, mas assim, hipoteticamente, descobre-se que está grávida. E aí você dá a notícia totalmente feliz, acreditando que vai ter aí um sucesso. E aí, naquele momento, o amor ele acaba, né? O amor que a pessoa jurou e declarou para você assusta. E aí você olha e fala: o que eu vou fazer? Porque a pessoa diz: olha, toma que o filho é teu. Eu não vou poder ajudar, eu sou muito novo, eu estava pensando em, de repente, me inscrever para o exército, eu quero fazer concurso público, ou eu já tenho 3 filhos e não vou poder arcar com a responsabilidade de mais um filho, e eu não planejei isso com você, não era isso que a gente tinha combinado, mas a grande realidade é que a partir do momento em que a mulher se vê grávida e tem que arcar com aquela necessidade da criança, a responsabilidade é de 2, porque o filho não foi feito sozinho. Sim. Então é importante que a mulher saiba que desde o momento da gravidez, desde o momento em que ela descobre que existe um bebê dentro dela, um feto, uma nascitura, ele já tem direitos jurídicos, legais, resguardados pela Constituição. Então, olha só, já a partir da gravidez, do momento em que você pode identificar quem é o pai daquela criança, você já consegue aí pedir alimentos para aquela criança. Então, existe hoje em dia essa lei dos alimentos gravídicos. É uma legislação que está aí desde 2008, que você pode pedir uma liminar, né? Você vai lá e conta para o camarada. O camarada diz que não vai, mas você tem fotos com ele no Facebook, tem aí indícios. Espera aí, não vamos adiantar a conversa. Não vamos adiantar essa conversa e não vamos alertar esse pessoal. Deixa eu tirar foto. Vai tirando foto aí, meu filho. Exatamente. Tá tem indícios de que ele é o pai, né? De várias formas aí. E também para algumas parturientes, mães que podem fazer o exame de DNA já a partir do 12 semanas de gestação. Existe 12, acho que são 3 meses. Existem técnicas hoje que você pode fazer tanto pela via invasiva, obviamente com a orientação do médico, né, por meio de punção, ou não invasiva, que seria aí por exame de sangue, né, só que você precisa, na verdade, acho que nesse caso também do sangue do outro pai, então do pai da criança. E aí, se você quiser fazer também, não quiser só contar com os indícios, mas com a certeza desde já, você pode também juntar e aí já está pedindo os alimentos. Perfeito. Desde a gravidez, com a ressalva, por óbvio, né, que embora tenha sido sonegado da lei, foi vetado da lei, que se chegar depois que nascer, foi feito esse exame, né, se você pedir eliminar apenas com os indícios, e chegar na hora que nascer, fizer o exame de DNA, o pai que está pagando aí durante a gravidez ajudando não for considerado pai da criança, foi vetado da lei a punição de que você precisa devolver. Mas se ficar caracterizado uma má fé, então é importante que a mãe saiba que ela pode sofrer uma ação de regresso ter que indenizar, porque trouxe aspirações para aquela pessoa de que ele seria pai e responsabilidades para ele. Que ela pode depois ter que devolver esse valor. Mas desde a época da gravidez ao nascimento é possível já pedir. Os alimentos gravídicos, inclusive, ele pode ser pedido até 2 anos depois que criança. Então, eu não tive assistência durante a gravidez. Então, você tem aí um período de até 2 anos para estar pedindo a ajuda que o pai deveria ter dado. Olha só, quanta informação nova. Deveria ter dado aí para... Legal. Nós vamos falar disso mais detidamente. Equete, nosso tempo já estourou. Já quero aqui deixar meus agradecimentos à senhora pela sua boa vontade de ter vindo aqui nesse dia quente. Já quero deixar o convite aberto ao grupo de EQED.
o grupo todo, Epoar. para a gente vir aqui bater um papo e cada um contar a sua história. Eu vou dar uma amadurecida nesse projeto, mas nós vamos fazer. Vamos. É que eu vou só pensar essa questão do nome, o formato e tal, para a gente botar isso adiante. É uma coisa que sempre me incomodou, essa coisa do não reconhecimento, né? Essa coisa de criança estar à mercê, né? de pagamentos de pensões alimentícias que invariavelmente são uma merreca que a gente sabe que não sustenta, né? Mas é direito. Mas é direito. E acho que a informação, continuo achando que assim como no candomblé, na vida, a informação ela faz a diferença. Com certeza. Né? E podendo contar com a sua especial contribuição, tenho certeza que vai ser show de bola. Pode contar tá novamente, certo? agradeço aí. Muito obrigado, lembrança a todos. Tenho certeza que você gostou dessa conversa, você vai acompanhar essa história de perto. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal, que isso é o que fortalece e desenvolve e ajuda a desenvolver essa monte de frente de discussões, de debates que a gente tem promovido aqui no grupo, e nós estamos aqui para isso mesmo, tá certo? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até breve. Dê lembrança da sua mãe. Obrigada. Tchau. Esse ou aquele cargo dentro do candomblé, porque todos são importantes. Com certeza. Né? Todos são elos de uma mesma corrente que faz a coisa funcionar. Né? Não tem mais ou menos importante dentro disso. Eu hoje faço parte de um grupo de EQEDs, o grupo Epoar, e isso é uma coisa que é pregado o tempo todo. Lá nós somos irmãs de diversas nações e até mesmo as que frequentam a Umbanda, ou que foram apontadas, ou que foram suspensos. Não tem distinção, não se discute fundamento. O que a gente faz é se abraçar. Uma das premissas do grupo, inclusive, é visitar a casa de outra mana do axé diverso, para justamente mostrar isso, que a gente está ali para dizer que uma pode contar com a outra. Legal. Então já fica aqui o convite para o grupo Epoar. EQEDs por Amor. EQEDs por Amor, para a gente fazer uma entrevista e contar essa história. Com certeza. Direitos para todo mundo saber. O que acha que essas iniciativas são importantes a gente divulgar. E o que a senhora mais gosta e o que a senhora menos gosta de fazer dentro da Casa de Santos? Pode ser franca, não tem... Então, eu costumo, na minha casa especificamente, eu digo que é uma casa de EQED, uma casa de mulheres. É muita mulher e tem muita EQED. Eu estava contando essas semanas que são 10 ou 11 EQEDs, contando as confirmadas e não confirmadas, então são muitas EQEDs. E assim, não tem uma coisa que eu não gosto no candomblé, eu gosto muito do candomblé, e o candomblé é aprendizado. Não, estou dizendo dessa hora de fazer. Não tem uma coisa que eu não gosto de fazer, agora tem muitas coisas que eu não sei fazer. E aí quando você não sabe, né, fica parecendo que você não gosta. Mas assim, eu não sou muito boa na vestimenta do santo, não tenho muito jeito, então... Em vestir o santo. Não tenho. Não tenho muita habilidade com isso. Sim. Procuro aprender e peço sempre ajuda. Sim, claro. Do santo, de uma colega, de uma irmã ali para estar me orientando, mas não é uma coisa que eu vou fazer que não vai dar. E uma coisa que eu não sou boa, mas gosto muito de fazer, é dançar.